Glória a Deus. Gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé, em nome de Jesus. Convidar os casais aí a ficarem juntos. Glória a Deus. Está chegando. Glória a Deus, queridos. Com muita felicidade que nós vamos estar aqui abrindo essa rede de casais, porque é uma rede muito importante. Porque Deus, o plano de Deus é a família, né? E nós cremos que uma família bem estruturada é uma família que está debaixo da unção, do poder e do cuidado do Senhor. E é por isso que nós temos que buscar a Ele. Amém? E Deus nos direcionou a estar fazendo algo diferente nessa abertura. Por isso é muito importante você agora estar concentrado aí, estar com o seu cônjuge. Se puder, o pessoal lá de trás também das fotos, tirar fotos só depois. Viu, Jonathan? Fala com a Ju lá para o pessoal dos casais já virem para cá para dentro e depois tira as fotos. Tá bom? Glória a Deus. Nós queremos aí que vai ser um tempo maravilhoso. E creia que você venha criar uma expectativa nessa noite. Porque muitas vezes nós já estamos acostumados a vir e falar, nossa, é mais uma rede, mais um tempo que a gente vai ficar ali, vamos escutar uma palavra. Mas se você gerar uma expectativa no teu coração, eu creio que assim como eu preciso e a Fabiola também precisa, você sairá daqui com o seu relacionamento transformado. É para isso que nós estamos aqui, amém? E eu vou passar o microfone aqui para minha digníssima. A paz do Senhor, glória a Deus. Nós queremos iniciar esse tempo com um momento de relaxamento e conexão com Deus e com o seu cônjuge, né? Aqui nós temos também casais de namorados. Nós cremos, né, que é com propósito de casamento também. E Deus está nos dando uma oportunidade, né, de nos conectarmos, de acalmarmos a nossa mente. A gente sabe que para chegar aqui, o dia muitas vezes é puxado, muitos trabalham de sábado. Então Deus ele está preparando aqui um momento especial para nós recebermos tudo aquilo que Ele tem para nós. A palavra, né, que você creia que será uma palavra abençoada, que vai abençoar o seu coração nessa noite. Se você olhar aí para a sua mesa, você vai ver que tem aí um creme, né, que nós colocamos. Algumas mesas estão sem, mas a gente já se organizou aqui para que todos possam participar dessa dinâmica de abertura, onde nós vamos iniciar aqui com uma canção de fundo. Os meninos do som aí já pode colocar, né? E que você possa acalmar a sua mente, o seu coração, que você possa estar aqui por inteiro. Às vezes a gente chega aqui, a nossa mente está pensando em tantas coisas, às vezes acontecem conflitos para chegar nesse lugar, mas o Senhor nos convida a nos acalmar, que você possa respirar fundo, calmamente, inspirar e respirar, inspirar e respirar. Queridos, quando a gente faz isso, a nossa mente ela se abre para ouvir o Criador. Quando a gente consegue silenciar as muitas vozes que vêm na nossa mente, a gente consegue ouvir o nosso Criador. A nossa origem está em Deus. E quando o homem ele se volta para Deus, o homem como cobertura, né, da sua casa, como sacerdote, então ele está capacitado para cumprir a sua missão de cobertura, porque ele se volta ao Criador, que é aquele que o criou, que o formou. Amém? Então que você possa, né, começando aí pelas mulheres, o louvor aí, tá certo? Canção? Pode soltar. Pode aumentar. As mulheres aí, pegue esse vidro que está aí perto de você e coloque o tanto de uma moeda na palma da sua mão. Tá com isso. Eles vão ir. Vai passando na mesa, né? As mulheres,
Coloca o tanto de uma moeda e você vai massagear a mão do seu cônjuge, que nesse momento... Vou esperar para todo mundo, espera. Vamos tentar ficar calmos, mesmo nessa dinâmica de passar o creme. Amém? Então você, esposa, que você possa massagear a palma da mão do seu marido de uma forma tranquila, relaxante. Estique, né, os dedos dele, que ele possa se sentir cuidado, que ele possa se sentir amado. Essa dinâmica é para nos lembrar do cuidado que nós precisamos ter um com o outro. Depois que terminar, a mulher troca, e aí é a vez dos homens. Que você possa, sabe, fazer isso mais conectado com o coração do seu marido. Não tenha pressa, embora o relógio esteja correndo, não tenha pressa. Esteja por inteiro nesse momento. Acalme a sua mente, o seu coração. Se prepare para tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Tudo aquilo que Ele tem para você como casal. Para o seu relacionamento sair desse lugar fortalecido pelo Senhor. Jesus, te adoramos. Muito bom, né? Glória a Deus. Oh, meu Pai, nós sujeitamos, meu Pai, essa noite diante de Ti, Senhor. Sujeitamos, meu Pai, o nosso coração, meu Pai, a nossa mente. Deus, nós queremos nesse momento acalmar o nosso coração e a nossa mente, meu Pai. Acalma, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós estamos com expectativas para essa noite, Senhor. Meu Pai, que isso venha a ser só o começo, meu Pai. Que não venha a ser somente uma dinâmica, mas que possa se tornar, meu Pai, um estilo de vida, Senhor. Um estilo entre nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos sujeitar essa rede diante da Tua presença, meu Pai. Tu és poderoso, grande é o Teu nome, Senhor. Tu és adorado, Tu és amado. Nós te amamos, Senhor. Nós declaramos que Tu és o cordão de 3 dobras, meu Pai. O Senhor é aquele, meu Pai, que faz com que nós venhamos ser 3, meu Pai. Nós te adoramos e bendizemos o Teu santo nome. E nós sujeitamos tudo diante de Ti, Senhor. O momento do louvor, o momento da palavra, Deus, o jantar, tudo nós sujeitamos diante de Ti para que o Teu Espírito Santo possa conduzir tudo. Assim nós oramos e bendizemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Você que concorda, diga amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, então, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor também, com algumas canções. E que você possa cantar ao Senhor. Nós vamos cantar aqui 2 canções que vão estar expressando o amor que nós temos para com Deus, amém? Nós vamos ter o nosso tempo para poder expressar aí o nosso amor pelo nosso cônjuge, mas agora também vamos adorar e expressar o nosso amor para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Te amo, Deus, Tua
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor, te adoramos. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. declare mais uma vez, casal. És fiel em todo tempo. Em todo Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Obrigado, Jesus. Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu para me salvar. Ele escolheu a cruz, para me dar vida foi que Ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer, e os meus defeitos Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome, e isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. Eu não tinha nada para oferecer, eu sei que nada fiz para merecer, e os meus defeitos Ele não olhou, simplesmente Ele me amou. Isso é amor, isso é amor, e tem um nome, isso é amor, isso é amor, e tem um nome, isso é amor, isso é amor, e tem um nome. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, e o nome dele é Jesus, e o nome dele é Jesus. O nome mais lindo é o nome dele. Seu nome é Jesus. Clamamos pela tua presença nesse lugar, Jesus. Santo, santo, poderoso, te adoramos, te exaltamos. Jesus. Jesus.
abertos pra mim. Deus, Ele me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele te ama. Não existe amor maior do que o dele. Jesus, o seu amor não tem igual. Aleluia. Jesus, Jesus. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Nós sabemos que a família é um projeto que nasce no coração de Deus. Então, a família se inicia com essa pessoa que está ao seu lado. Por isso que há tantas lutas para nos tirar desse propósito. Então que você possa entender nesta noite que o Senhor preparou esse dia, esse lugar, esse ambiente, para que você possa realmente cada vez mais firmar essa aliança com essa pessoa maravilhosa que está do seu lado aí. Não tem uma pessoa maravilhosa do seu lado? Tem não, irmãos? As irmãs aí tem ou não tem? E nós vamos continuar com isso nesta noite, através da palavra de Deus. Eu gostaria de pedir para que todos pudessem se assentar. E o Senhor vai continuar falando aí ao seu coração, que você possa esquecer se durante no decorrer do seu dia aí teve algumas troca de rusgas aí, mas que nesse momento você possa estar absorvendo tudo que Deus preparou para vocês nesta noite, que o Senhor quer falar aqui com cada um de nós. E nessa noite, né, nós vamos ter aqui o privilégio de estar recebendo os nossos pastores que dirigem a igreja, né, lá em Ribeirão Pires. Eu gostaria de estar chamando eles aqui para eles terem um tempo aqui conosco, né, abençoar as nossas vidas. O nosso querido pastor Sidney e pastora Jussara. Como vamos recebê-los, queridos? Bom, para quem não sabe, né, o pastor Sidney é meu irmão, né, e a Jussara foi minha primeira líder de jovem, queridos. Não estou entregando a idade dela não, que ela é nova, que ela começou a liderar desde cedo, né? Ainda bem que eu não dei muito trabalho não, né, Ju? Então amém, irmãos. Vamos, estenda suas mãos, vamos orar aqui pela vida deles, vamos agradecer ao Senhor, e que o Senhor possa usar eles aqui tremendamente nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, Deus, colocar a vida, meu Pai, desse casal tão precioso, Deus. Obrigado, Deus, que o Senhor preparou essa noite, esse tempo, para eles estarem aqui conosco, abençoando as nossas vidas, ó Pai, aquilo que o Senhor tem feito, Deus, sobre a vida deles, que possa ser derramado sobre as nossas vidas também nesta noite, Senhor. Usa a vida deles como canal de bênção nesta noite, Senhor, e prepara uma terra fértil neste lugar, corações sedentos, ó Pai, disposto a aprender mais de Ti, Senhor. Livra-nos, Deus, de toda distração, tudo que queira tirar do foco deste lugar, Senhor. Nós sujeitamos esse tempo e a vida deles diante de Ti, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Uma grande honra e alegria de poder estar ministrando aqui para os casais, né? Mas também uma grande responsabilidade, né? Aqui tem várias famílias representadas, é ou não é? Né? Não sei quantos casais tem aqui, mas chutar aí uns 80 famílias representadas. Então, né, que vocês possam absolver, né, o que Deus vai derramar neste lugar. Como o pastor X disse, eu sou o Sidney da Jussara. Eu sou a Jussara do Sidney. Boa noite, irmãos.
E em setembro nós vamos completar 18 anos de casados, 27 anos de idade. Não, estou brincando. A idade deixa em off aí. Então, irmãos, são 18 anos de casado, talvez, com certeza, tem pessoas aqui que estão muito mais tempo casado que nós, mas a nossa trajetória começou justamente na igreja. Aprendemos muito, né? Eu vejo os jovens trabalhando ali nas escadas, e nós fizemos muito isso, né? Trabalhei muito nas escadas, servindo os casais, eu, pastor X, pastora Regiana, pastora Jussari, eu vejo jovens ali, então nós fomos aprendendo com a palavra de Deus, e casamos na igreja. Irmãos, até falar aqui, se os irmãos quiserem, pelo menos nesse momento, virar as cadeiras para cá, aí vocês não vão ficar com o torcicolo, né? Aí à noite, quando for continuar a brincadeira, está lá com o torcicolo lá. Então pode direcionar para cá. Então, irmãos, nós iniciamos a nossa trajetória na igreja. Cheguei jovem na igreja, a pastora Jussara já estava na igreja, já era obreira, como o X falou, já era líder de jovens. E eu cheguei, né, firmei no Senhor, tive minha experiência com Deus. E durante 4 anos, fui buscar crescer no Senhor, me tornei obreiro também na casa de Deus. E aí depois ela ficou louquinha por mim, irmãos. Né, também não dá para perder um homem desse. Eu não sei você, irmãos, mas se valorize, sabe? Porque talvez é só você mesmo que vai se dar valor. Se você acreditar em você, já está bom já. Ele era o melzinho na época. Eu tinha essa fama na igreja, era o melzinho aí, o pastor Rodrigo, a Sheila, sabe da história aí. Irmãos, e foi maravilhoso, né, porque tem namorados aqui? Isso aí, casado também tem que namorar, irmãos. E foi maravilhoso, irmãos, porque nós procuramos casar dentro do que a palavra de Deus nos ensina, então, hoje estamos colhendo muita coisa boa devido a isso. Então, vão lá 18 anos, temos 2 filhas, uma vai completar 15 anos em setembro, a outra vai completar 10 anos em novembro, e Deus me deu uma família abençoada, maravilhosa aí. Então, a gente quer falar um pouco, né, do que Deus colocou no nosso coração, para que essa noite continue maravilhosa, né? A dinâmica aqui foi algo muito bom. Agora é quase, né, irmão? O rim está aqui, né? Um rim dele está em mim agora. Eu estou até meio acelerado agora, não sei porquê. Meu querido. Glória a Deus. Abra sua Bíblia conosco aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30, eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 6. Amém? Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia em Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul e Ziglag, tinham atacado a Ziglag e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto os pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choravam, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Então, irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração para esta noite aqui foi exatamente esse. Aqui, a época de Davi,
já havia sido ungido rei, porém o Saul ainda estava no trono. E Saul então começa uma perseguição a Davi, de matá-lo. Então Davi sofreu várias ameaças de morte diante de Saul. E Davi ali tinha um temor a Deus, teve oportunidade de matar Saul, mas por temor a Deus ele não fez. Então nessa época aqui Davi resolve fugir da presença de Saul. E Davi, irmãos, ele se alia com os inimigos, com os filisteus, que é da onde veio Golias, que ele havia matado. Ele se alia aos filisteus. E ele não estava sozinho, 600 homens estavam com ele, juntamente com as suas famílias. Então Davi ele começa a guerrear pelos filisteus, ali pelo rei dos filisteus, começa a ganhar batalhas, começa a ganhar guerras. E eles ganharam uma cidade para morar, que é essa cidade aqui chamada Ziklag. Então eles habitavam nesse lugar. E esse texto que nós lemos, irmãos, mostra que Davi e aqueles homens estavam voltando das batalhas, das guerras. Mas quando eles chegam à sua cidade, o cenário foi trágico. Estava tudo queimado, tudo destruído, e todo o povo, as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas, todo o povo foi sequestrado, foi levado cativos pelo inimigo. Irmãos, nós vamos acabar esse jantar aqui em nome de Jesus, e nós vamos voltar para nossas casas, amém? E vai coisar hoje, hein? Eu não sei quanto tempo você não está coisando, mas até hoje tem que coisar. O creme aí já foi para apimentar o negócio aí. Quanto tempo faz que você não passava um creme, né? Irmãos, e nós vamos voltar para nossa casa, em nome de Jesus, vai estar tudo tranquilo lá, amém? Vai estar tudo em paz e segurança. Quando, principalmente os homens saem para trabalhar, irmãos, eu sou assim, eu saio, quando saio do trabalho, o lugar que eu quero ir imediatamente é para minha casa, porque lá, irmãos, é um lugar de amor, um lugar de afeto, né? Normalmente quando eu voltar do trabalho, aquele cheirinho de café para recepcionar, o beijo dos filhos, irmãos, isso não tem dinheiro que pague, né? O abraço do filho. Irmãos, nós vamos voltar, vai estar tudo tranquilo, mas esses homens, quando eles retornam à casa deles, estava tudo destruído, e a família deles não estavam mais lá. Esse foi o cenário que eles encontraram. Então, não sei se você consegue ter essa visão. Eles estavam voltando para a casa deles, imagino eles muito cansados, porque aqui mais à frente nós não vamos ler. 200 deles estavam tão cansados, irmãos, que eles pararam em um determinado lugar, de tão cansados que eles estavam. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta nós termos sucesso fora e chega à nossa casa e ver tudo bagunçado e destruído e arruinado. Não adianta você ter sucesso profissional, não adianta você ter consideração pelas pessoas de fora, se dentro da nossa própria casa está tudo devastado e destruído. Eu não sei se você tem coragem, ou você já fez a pergunta para o seu cônjuge, se essa pessoa que está ao seu lado aí, ela está feliz com você nesse momento. Porque, irmãos, infelizmente eu já ouvi de pessoas que estão casadas há muitos anos, que simplesmente ela se acostumou a viver do lado da outra, se acostumou. Agora cristão, pode separar, então vamos levar até onde dá. Irmãos, está repreendido, em nome de Deus, tem que viver bem até o último dia, amém? Até os últimos dias. Nós temos que cumprir as promessas que fizemos lá no começo, no início. Então nós começamos a namorar e foi um tempo maravilhoso, irmãos. Né, sentir o cheiro um do outro, não via a hora de um ligar para o outro, né, o telefone tocava, tem que ser ela, tem que ser ela. Agora liga, meu Deus, lá vai mandar pagar a conta. Esqueci de pagar a fatura. Irmãos, nós temos que resgatar como começou as coisas. Para que o nosso casamento, irmão, continue feliz, um lugar, né, algo bom. Então, Davi, ali, irmãos, quando retorna à sua casa, e aqueles homens, estava tudo destruído. Mas eles haviam tido sucesso nas guerras, eles venceram as batalhas, venceram as guerras, mas em casa estava tudo destruído. O inimigo entrou e destruiu tudo e levou as suas famílias. Irmãos, nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar do nosso cônjuge. Eu louvo a Deus, queridos, porque nós temos vivido isso, literalmente. Os irmãos aí, a maioria sabe, eu fiquei enfermo, perdi os rins, fazia hemodiálise, acabei fazendo 2 transplantes, o primeiro
Entrei na fila, fiz de falecido, não deu certo, fiquei 2 meses internado. E ali uma infecção forte, né? Estava mais para lá do que para cá. Olha a foto antiga, mas foi, meu Deus. Mas a minha esposa, todo momento, esteve ao meu lado. 2 meses no hospital, irmãos, teve dias que eu não aguentava mais comer a comida do hospital. Não comia. Então, toda vez que ela ia me visitar, ela fazia uma marmita. Até os médicos diziam, pode levar a marmita. Um dia eu falei, eu quero carne seca. Imagina, irmãos, debilitado comendo carne seca. O suor pingava assim, mas eu comia. Porque é muito bonito, irmãos. Lá atrás a gente fala, na saúde, na pobreza e na pobreza. Ô, pastor, quando vai vir a riqueza? É muito bonito falar isso, mas o dia a dia nosso vai provando essas coisas, vai provando essas promessas. Então, irmãos, temos que fazer com que a nossa família seja um lugar agradável, cuidar um do outro, abençoar um ao outro. Quem tem filho aí, irmãos, pergunta para os teus filhos se eles estão felizes de vocês como pais, de nós, né, como pai deles. Se eles estão satisfeitos de como nós o tratamos. Porque a gente trata as pessoas tão bem fora de casa. A gente chega aqui na igreja, cumprimenta, abraça, beija, e não tem coragem de passar um creme na mão do cônjuge. Então, o cenário era terrível, ao ponto que aqueles homens começaram a chorar, até perder as suas forças. Irmãos, eles choraram tanto que perderam as forças, de ver aquele cenário, a família não estava ali, os filhos não estavam ali. E tem hora, irmãos, que nós temos que acordar para a realidade, de olhar para dentro de casa e falar, poxa, não está legal. Irmãos, e ali tem que ter quebrantamento, tem que ter choro, lágrima diante de Deus, para restaurar a nossa família, resgatar a nossa casa. Irmãos, nós não podemos aceitar, eu não aceito, espiritualmente falando, que as minhas filhas se percam. Mas para isso não acontecer, eu preciso fazer a minha parte como pai, como homem de Deus, se quebrantar, orar por elas. Então, irmãos, aqueles homens choraram tanto, e Davi chorou junto com eles. Mas a Bíblia nos diz aqui, nesse trecho que nós lemos, irmãos, que aqueles homens, eles ficaram indignados com Davi, porque ele era o líder, e eles ameaçavam apedrejar Davi. Algo que eu aprendo aqui, irmãos, quando um líder está desistido, desmotivado, toda a questão debaixo da sua liderança fica desmotivada e desistidos também. Varão, a Bíblia nos dá uma responsabilidade muito grande, como cabeça do nosso lar. E se o cabeça do lar, irmãos, está lá desistido, desanimado, como foi dito aqui, irmãos, nós temos que ser o primeiro a buscar ao Senhor, o primeiro a querer estar na casa de Deus, a estar na presença do Pai. Os nossos filhos precisam se inspirar em nós. Então, aqueles homens queriam apedrejar Davi, irmãos, ao o ponto que as coisas chegaram. Então Davi, a Bíblia diz, que ele se pôs a buscar o Senhor, ele recobrou as suas forças em Deus. Então aquele líder que estava ali quase sendo apedrejado, irmãos, ele despertou, falou, não vou ficar chorando, pelo cenário que está, pelas percas que eu estou vendo aqui. A atitude de Davi foi de buscar ao Senhor. E quando Davi então se coloca a buscar a Deus, irmãos, o ânimo volta a toda a sua equipe, a todos aqueles homens. Eu não sei, irmãos, qual que é a realidade que você está vivendo hoje dentro da sua família, dentro do seu casamento. Mas se nós se colocar a buscar ao Senhor, o cenário pode mudar em nome de Jesus. Talvez você chegou aqui, irmãos, fala, foi convidado por alguém, falei, eu vou porque... mas eu não tenho mais esperança no meu casamento. Estão vivendo dias difíceis. É muito triste quando eu ouço de pessoas, irmãos, que estão divorciando, quebrando a aliança que fizeram. Antes de chegar a esse ponto, irmãos, se coloque em buscar ao Senhor, busque ajuda. A aliança é coisa séria, nós temos que levar até o final. Mas não é levar só por levar, é levar bem, dá para viver bem até o fim. Uma das minhas internações, eu conheci um casal, o senhor estava internado com 100 anos de idade, e a esposa dele estava lá
para acompanhá-lo, 90 anos de idade. Aí eu perguntei para ela, então, quantos anos vocês estão casados? 70 anos. Irmãos, é bodas do que 70 anos? Eu nem sei. 50 é ouro, é? 70 anos eu nem sei. Mas, irmãos, juntinhos ali, 90, 100 anos, o homem no leito, aquela mulher junto com ele, sorridente, uma mulher alegre. Algumas pessoas que foram lá me visitar conheceram ela. Porque hoje, irmãos, o mundo está banalizando a família, segundo o padrão de Deus. E hoje existem outros modelos de família, e por aí, a bagunça que está aí hoje. Mas, irmãos, nós conhecemos ao Senhor, e a nossa família tem que viver bem diante de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, Davi, ele recobra suas forças em Deus. Depois você pode continuar lendo o texto em outro momento. Davi busca a direção de Deus, e Deus dá a direção, pode ir persegui-los, e você vai resgatar tudo que é seu. E ele foi lá e trouxe a sua família de volta, e aqueles homens juntos. Eles eram 600 homens, 200 cansaram, irmãos, ficaram no meio do caminho, mas 400 homens foi lá e trouxe de volta toda a família. Amém? Então, diante disso, queridos, eu queria falar aqui alguns tópicos que é importante dentro do casamento hoje, que as pessoas estão perdendo, né? Acaba relaxando e vai deixando. Irmãos, ninguém se separa da noite para o dia. São coisas que vão ficando mal resolvidas. E nós não buscamos ajuda, e chega uma hora que estoura. E aí, quando vai ver, mas tem casais que vivem de aparência. Eu conheci alguns. Poxa, esse casal é tão feliz, né? A gente comentava. Depois a gente vai descobrir que nem dormir junto eles dormiam mais. Irmãos, nunca durma no sofá, você tem que dormir na sua cama, mesmo brigado. Eu sempre lembro da pastora Celi, faz o teste do pezinho. Brigou, faz o teste do pezinho. Se não tomar um coice, irmãos, vai dar coisa boa depois. Depois termina tudo bem. Reconciliando. Então, irmãos, as pessoas vão deixando acumular algumas coisas mal resolvidas. Então, nós queremos falar aqui algumas coisas importantes que nós não podemos deixar se perder, em nome de Jesus, amém? Passar aqui para minha digníssima esposa. Glória a Deus. Amém, queridos? Casamento é bênção, amém? Você pode dizer comigo, casamento é bênção, é bom demais. Por que casamento é bênção? Porque é uma instituição divina, sagrada. A família, né, recebemos aí a foto escrito, família, projeto de Deus. O casamento, ele foi projetado por Deus. O Senhor, o Criador, que nos criou, né, o homem, macho e fêmea, os criou. E foi o Senhor quem celebrou o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. No livro de Gênesis nós vemos isso, o início de todas as coisas. E o primeiro casamento, foi celebrado pelo próprio Deus, ali no Jardim do Éden. Amém? E tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz tem um propósito. Por isso, casamento é bênção. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Dias, né, eu queria ler aqui com você 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Até aqui, amém? A palavra de Deus fala que nos últimos dias, o Espírito Santo nos alertando, que seriam tempos difíceis, tempos onde as pessoas iriam apostatar da sua fé, iriam abandonar o Criador, abandonar Deus, e iriam dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. E aqui acho muito interessante no começo do versículo 3, que fala proibindo o casamento, né? Em algumas versões fala, dizendo para que casar? Não é preciso casar. E eu creio que nós estamos vivendo esses dias,
onde muitos espíritos enganadores, doutrinas de demônios têm se levantado para destruir a família que Deus instituiu, destruir a família que Deus criou. E hoje você vê as pessoas banalizando a questão do casamento, que não precisa casar. Para que casar? Casamento é coisa do passado, é coisa que não vale. Hoje não tem mais essa de casar. E a maldade do mundo é tão grande, Satanás ele é tão terrível, que hoje a Bíblia fala que Deus criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher, e os uniu em casamento, amém? E hoje você vê Satanás querendo aí unir pessoas do mesmo gênero, homem com homem, mulher com mulher, lutando para se casar, lutando para oficializar o casamento. E aquilo que Deus instituiu se perdendo, muitos héteros, né, o homem e mulher, se divorciando, ou então abrindo mão e dizendo justamente isso, não precisa casar. Para que casar? Casar não vale a pena. Vai casar para quê? Para separar? Casamento não dá certo. E isso tudo são enganos, e são mentiras, doutrinas de demônios, que têm sido pregado e ensinado nesses últimos tempos, nesse mundo. Amém? Então, algo muito importante, que nós não podemos perder, é a verdade, as verdades da palavra de Deus. E a verdade é que casamento é bênção, casamento é um projeto de Deus, é algo sagrado, é algo divino. E por isso nós precisamos lutar e batalhar pelo nosso casamento até o fim, amém? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, amém, queridos? Sabe o que significa a palavra cônjuge? A palavra cônjuge significa companheiro de jugo. Companheiro de jugo. Quem é o seu cônjuge? Quem é o seu companheiro de jugo? Né? Aqui está o meu companheiro de jugo. E eu sou a companheira de jugo dele. É melhor serem dois do que um. Porque é mais fácil, né, você lidar com as dificuldades. Se um cair, o outro levanta. Se um estiver com frio, o outro ajuda a aquecer. Então, Deus criou o casamento, porque Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Mas depois que Ele fez o homem, antes de criar a mulher, a Bíblia fala que Ele olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja sozinho. Algo que Deus viu que não era bom. E Ele falou, espera aí que eu vou resolver isso aqui. E aí Ele cria a mulher, amém? E ali Ele une os dois em casamento. E casamento é uma aliança divina. Nós não vamos ler aqui muitos textos, porque senão vai estender muito. Mas fala lá do dobrão, o cordão de 3 dobras, que não se quebra facilmente. Por que fala de cordão de 3 dobras? Porque o casamento ele é uma aliança que um homem faz com uma mulher, amém? Quando você se casa, você está estabelecendo uma aliança, um pacto, um contrato com esta pessoa que você casou, que você escolheu para ser o seu cônjuge, o seu companheiro de jugo nessa vida. E essa aliança, ela deve ser, conforme a palavra de Deus nos ensina, até que a morte, esse é o propósito de Deus. E quando nós estabelecemos essa aliança com um cônjuge, ambos, né, o homem faz aliança com a mulher, é uma aliança, e ambos fazem uma aliança com Deus. Por isso que é o cordão de 3 dobras, amém? Porque são feitas 2 alianças, uma entre o homem e a mulher, e outra ambos com o Senhor. Por isso que casamento é coisa séria, não é brincadeira, né? E diz lá em Hebreus 13:4, não precisa abrir, mas lá tem um versículo que diz assim, foi até o versículo tema do nosso casamento, do nosso convite de casamento, que diz, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O casamento, irmãos, ele deve ser honrado.
ele deve ser preservado. Amém? O leito sem mácula. Deus, ele honra o casamento, né? Deus, ele preza pelo casamento. E da mesma forma, nós também precisamos prezar, honrar o nosso casamento e cuidar. É responsabilidade nossa, de cada um, do homem e da mulher, cuidar do seu casamento. Por quê? Porque é uma aliança que nós estabelecemos. E essa aliança, ela não deve ser quebrada. Amém? As alianças, elas foram estabelecidas para não serem quebradas. A bênção de Deus, quando nós honramos a aliança. Há bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Então nós precisamos aprender a viver. E aqui diz, né, que Deus os julgará. Então, há um juízo de Deus para aqueles que desonram o casamento, para aqueles que destroem essa instituição tão divina e tão sagrada que foi estabelecida por Deus. Por isso que não é brincadeira. Amém? Nós precisamos aprender a cuidar do nosso relacionamento, para que ele não venha se perder, para que ele não venha se acabar. Eu quero dizer aqui que não importa como você se casou, a condição na qual você se casou, mas a partir do momento que você escolheu casar, você estabeleceu uma aliança, um pacto com essa pessoa. E esta aliança precisa ser preservada, esta aliança precisa ser cuidada. Amém? E como foi falado aqui, não só porque nós hoje servimos ao Senhor e falar, eu não posso quebrar a aliança, então eu não posso separar. Não, mas porque há bênção dentro do casamento, há promessas de Deus, há deleites dentro do casamento, queridos. Tem uma frase do Martinho Lutero, que ele diz assim: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos no monastério. Né? 1 ano, ele era um monge, era um padre, né? Vivia no monastério, era o celibato, não podia casar. Mas quando ele sai de lá, ele tem uma experiência com Deus, e o Martinho Lutero, o grande reformador, e ele então, ele se casa, né? E ele diz, uma das frases que ele diz é essa, que 1 ano de casamento o santificou mais do que 10 anos, sozinho ali, isolado, em jejuns, em oração, em busca do Senhor. Porque casamento é bom, né? Casamento, ele é como se fosse uma escola. Dizem, ouço frases que falam que casamento é como se fosse uma escola de caráter. Quando você entra dentro de um casamento, você vai ser muito tratado. Você vai ser, né, muito testado. Ali, você vai precisar ter um coração aberto, ter um coração humilde, né? Por que muitos casamentos estão se desfazendo hoje? Por causa da dureza do coração. Certa vez os fariseus chegaram até Jesus e falaram: é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? E Jesus lembra eles e fala: vocês lembram lá do início? Lembra lá de Gênesis, quando o Criador criou homem e mulher e casou eles ali? E diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Né? Então Jesus falou, aí eles falam, não, mas por que Moisés então permitiu? E Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês. Então, por causa da dureza do coração, muitos casamentos têm se acabado, muitos casamentos têm chegado à falência, e muitos casamentos hoje estão vivendo infelizes, né? Estão aí juntos, mas separados, né? Juntos, mas separados, por causa da dureza do coração. E se nós queremos viver a bênção do casamento, nós precisamos quebrantar o nosso coração e buscar a Deus, porque o Criador, aquele que instituiu o casamento, Ele estabeleceu o que deve ser feito dentro de um casamento, qual que é a função do marido, qual que é a função da esposa. E quando nós buscamos o conselho do Senhor, irmãos, não tem como dar errado, amém? Então não busque viver segundo o modelo do mundo, o padrão do mundo, padrão das novelas, das revistas,
ou de pessoas que já casou, separou e quer ali ensinar a respeito de casamento. Não, busque na palavra do Senhor, busque o conselho na palavra de Deus, porque o Senhor, Ele ensina, Ele mostra como que nós devemos agir, para que o nosso casamento seja abençoado, para que o nosso casamento glorifique o nome do Senhor aqui nessa terra. Casamentos fortes, famílias fortes, amém? Casamentos fortes, famílias fortes. Casamentos bem estruturados, famílias bem estruturadas. Você olha para a sociedade, está vendo o caos que está a sociedade? Sabe por que isso? Por causa da destruição da família, por causa da quebra dos vínculos familiares. Satanás, ele tem conseguido entrar e destruir o casamento. E isso tem gerado muitas consequências que nós estamos vendo aí na sociedade, na vida das pessoas. Por isso devemos lutar pelo nosso casamento. Amém? E eu queria só terminar aqui falando mais uma coisinha. Lá em 1 Coríntios 7:3. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Amém, queridos? Irmãos, quando nós nos casamos, nós adquirimos uma dívida. Quem concorda? Você adquiriu muita dívida quando casou? Né? Adquirimos uma dívida quando nós casamos. E essa dívida é até que a morte nos separe. Mas aqui não está falando de uma dívida financeira. Não está falando de coisas materiais. Embora, quando a gente casa, as contas aumentam, né? As dívidas aumentam. Mas eu quero dizer também que juntos, um casal que anda junto também prospera junto, né? Então, essa dívida que nós adquirimos quando fazemos uma aliança de casamento, não é uma dívida financeira, mas é uma dívida relacional. Diga, dívida relacional. Nós temos uma dívida relacional com o nosso companheiro de jugo, com a pessoa que nós escolhemos para casar. E essa dívida relacional, ela é o quê? Uma aliança, ela tem deveres, né? Nós temos deveres numa aliança. E também temos, eu esqueci a palavra, direitos, né? Quando você estabelece uma aliança dentro de um pacto, de um contrato, existem direitos e deveres. Então nós contraímos uma dívida, onde nós temos muitos deveres a cumprir dentro de uma aliança de casamento. E um dos grandes problemas hoje dentro dos casamentos é que as pessoas, elas só querem receber, só querem cobrar. Quando nós conversamos com um casal, e você vai deixando os casais falar, e é tanta cobrança, não, mas ele faz isso, não faz aquilo, e está faltando aqui, está faltando ali, e são tantas cobranças, né? E a pessoa, às vezes, ela está ali só querendo receber, mas no casamento, quando nós casamos, nós não podemos casar com a intenção de ser feliz. Se você casou para ser feliz, eu acredito, dependendo de quanto tempo você já tem de casado, você viu que não deu certo. Nós precisamos casar para fazer o outro feliz. O nosso dever, essa dívida relacional que nós contraímos, né? Você escolheu contrair essa dívida quando decidiu casar. Então você tem uma dívida, você tem uma responsabilidade e um dever de fazer essa pessoa, o seu cônjuge, feliz, de suprir as necessidades dele, de abençoar, de cuidar, de amar. Amém? Quando nós fazemos isso, entendemos o nosso dever e lutamos para cumprir isso e fazer o outro feliz, ambos pensando dessa forma, automaticamente você vai ter a felicidade dentro do casamento, vai ter o sucesso dentro do casamento. Amém, queridos? Então, essa dívida relacional, ela exige, né, uma boa comunicação, amém? Precisa ter uma boa comunicação.
E como a gente fala, né? Comunicar é muito difícil. Porque o importante não é o que eu falo, mas é o que o outro entendeu. Às vezes você fala uma coisa, mas o cônjuge entendeu de outra forma, né? Às vezes meu marido fala alguma coisa comigo, eu falo, por que você está nervoso? Por que você está irritado? Não, mas não estou nervoso, tá assim. O jeito você, porque às vezes a forma como fala, né? Você sabe que você se comunica com gestos, com expressões, não é só palavras, né? Se você fala alguma coisa para ele, tá bom, né? Sai, tá bom. O que você pensa? Nossa, está desprezando? Pera, vem aqui, presta atenção no que eu estou falando, né? Então, a comunicação é algo muito difícil dentro de um relacionamento, porque não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então tem que ter muita paciência, amém? Relacionamento exige muita paciência, exige confiança, exige respeito, educação. Às vezes a gente trata tão bem as pessoas de fora, mas as pessoas de dentro, não sei porque já se acostumou ali, a intimidade, e aí gera a falta de respeito, a falta de educação, sabe? As palavrinhas mágicas que a gente aprende quando é criança, elas precisam ser estar bem presente dentro do casamento. Por favor, obrigada, bom dia, boa noite, né? Dá licença. Não é, sai daí, né? Para de encher o saco, né? Quer faz você. Não. Então a educação e o respeito é algo muito importante. Amém, irmãos? A prontidão em perdoar. Porque você sabe que relacionamento gera muito atrito. Amém? Relacionamento gera muito atrito. E se nós não estivermos prontos a perdoar, isso vai causar sérios problemas dentro do casamento. Então, assim como eu falho com meu marido, com meu cônjuge, né, meu companheiro de jugo, ele também falha comigo. E se tudo eu levar para o coração, não, peraí, vamos discutir a relação, vamos conversar, você fez isso, você fez aquilo. Irmãos, fica um negócio pesado, fica muito chato, fica muito difícil. Então, eu sei que com o tempo a gente amadurece. Hoje, né, estamos aí, vamos ficar de maior, né? 18 anos, ainda tem muito chão pela frente. Mas assim, às vezes a gente olha, eu olho para o passado, para quando nós começamos o casamento, e era tanta besteirada, brigava por tanta besteirada, irmãos. Coisinha boba, aí ficava de bico, aí não queria conversar, né? Aí ficava cada um para o seu lado. Mas a gente, mulher, né, que é mais emotiva, eu falo, gente, que palhaçada, né? E hoje eu lembro, eu dou risada. Faz você perder tempo com coisinhas bestas que dá para resolver ali. Então, conforme a gente vai convivendo, vai se relacionando, nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos conhecendo, né, um ao outro. E tem que ter essa prontidão em perdoar, né? De não levar para o coração. Amém, irmãos? Então, eu queria deixar essas dicas para que nós possamos aí construir um casamento bem-sucedido, um casamento que glorifique o nome do Senhor nessa terra, porque casamento tem propósito. E o propósito do nosso casamento é glorificar o nome do Senhor, é glorificar o nome de Deus. Amém? Será que o seu casamento tem glorificado o nome de Deus? O seu relacionamento, o seu casamento, a sua família tem glorificado o nome de Deus? Isso é algo que nós precisamos pensar. Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, irmãos, glória a Deus. Você vê que nós não somos perfeitos também. E o casamento é uma escola, né? Nós vamos aprendendo, todo dia tem algo a aprender. Até Deus não se mete mais em quem você vai escolher, né? Ele se meteu lá em Adão e Eva, fez a mulher, o Adão culpou ele, né? A mulher que o Senhor me deu. Agora a Bíblia fala, casa com quem você? Irmãos, casa com quem você? Desde que seja no Senhor. Então você que escolheu agora, irmãos, agora se vira. Ah, pastor, mas não dá para... Não, agora vai ser esse aí que está do seu lado aí, vai ser essa aí. Amém? Então, a vida de casado, irmãos, é aprendizado. Então eu quero falar aqui de duas áreas também que cremos que é muito importante na vida do casal. Que às vezes, irmão, tem roubado a felicidade, a alegria, tem desconectado os casais e tem sido
motivo de muitos divórcios muitas vezes. E nós temos que aprender a lidar com essas duas áreas aqui que nós vamos abordar. E uma delas é a financeira. Irmãos, a área financeira dentro da família, nós temos que aprender a lidar com isso. Tem casais, irmãos, que a gente acaba aconselhando, conhecendo, que a vida financeira é tão bagunçada que esses dias um casal foi se aconselhar conosco que eles queriam separar. Porque o homem a vida toda bagunçada, muita dívida, e queriam separar. Então sentamos, demos a instrução pela palavra de Deus, e graças a Deus, né, estão se consertando, ajustaram as coisas, e iam se separar, né, a mulher mandando o cara embora, porque estava cheio de dívida, e não é por não ter dinheiro para pagar a dívida, né, eu tinha até dinheiro para pagar a dívida, mas trazendo uma vida terrena, mundana, e não consertando, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Quero ler aqui uma passagem até o versículo 11. Amém? Eu vou lendo aqui. Diz assim: Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o convidou para comer pão, e sucedeu todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, assim vindo ele a nós para ali se recolher. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Amém? Irmãos, vida financeira no casal, não é, tem hoje muitas mulheres que trabalham fora, e a gente ouve muito isso, o seu salário e o meu. Casou, irmãos, é um salário só, é um propósito só, é um projeto só. Então muitos casais ainda hoje, irmãos, têm muito problema com esta área financeira, principalmente quando a mulher trabalha fora, remunerada. E tem muito homem também que às vezes a mulher não trabalha fora, mas trabalha em casa, e o cara, né, e acaba causando problemas também. Então nós vemos essa passagem aqui, muito interessante, que fala que o profeta Eliseu, quando passava essa região, uma família importante, uma mulher importante, talvez de muitas posses, sempre recolhia o profeta. Então ela conversa com seu marido e fala: vamos ampliar a casa, fazer um quarto, mobiliar esse quarto para recolher o profeta. Veja que interessante, ela não falou: eu vou fazer. Ela falou com seu marido. Irmãos, tem que decidir as coisas juntos. Tem homem que fala mais com os homens aqui, tem homem que é muito machista, né? Ele decide tudo sozinho, as finanças, faz o que quer, compra a hora que quer. Então, esse casal, que eles ajustaram as coisas juntos, é um projeto que surgiu no coração dela, mas ela repassou para o marido. Creio eu que se o marido falasse: não, nós não vamos fazer, mas Deus estava movendo ali, e eles fizeram. Então o profeta tinha um quarto lá para o profeta lá. Queridos, aprenda a trabalhar junto nessa área. Quando nós nos casamos, minha esposa ainda trabalhava fora, remunerada em hospital. Irmãos, não é uma regra, era algo que nós vivemos, não estou colocando isso como regra, mas ela pegava o salário dela e entregava na minha mão para mim administrar. Eu até usava aquela frase: tudo que é seu é meu e tudo que é meu é meu. Não, tem gente que vive assim, está errado. Então, ela confiava em mim, porque normalmente sempre tem um dentro do cônjuge que administra melhor finanças dentro de casa. Sim ou não? Tem um que acaba, né, não pensando e vai: passou panela ali sem cabo, vou comprar. O consumismo. Então sempre tem um, irmãos, talvez seja até a mulher, deixa a mulher administrar, né? A mulher, a governanta da casa, sabe o que está faltando, tal, mas enfim, ela dava o salário na minha mão. Irmãos, mas eu não gastava quando eu queria,
sempre projetos juntos, até hoje é assim. Ah, vamos trocar de carro, vamos fazer uma viagem. Vamos planejar juntos. Esses tempos aí nós vamos passear com as meninas, fizemos um planejamento, vamos para tal lugar, juntos, decidindo juntos. Foi trocar de carro lá atrás, vamos decidir juntos qual que é a prioridade. Porque às vezes o homem vai lá, né, o homem que normalmente gosta mais de carro, quero trocar o carro. Mas a cama está um bloco lá embaixo da cama, irmãos. A mulher levanta da cama toda torta. Aí uma dor na coluna de tanto trabalho. Não, né, é que a cama está ruim. E meu marido fica investindo no carro. Irmãos, a vida financeira também tem que ser uma só. Como foi dito aqui, é melhor ser dois do que um, porque tem maior paga seu salário. Trabalhar junto você ganha mais. Você conquista as coisas mais fáceis. Nós éramos solteiros, irmãos, dentro da igreja, mas as nossas conquistas mesmo foi depois que nós nos unimos, nos casamos. Hoje, para a glória de Deus, temos lá a nossa casa, estamos pagando, né? Você ganha aquela... Mas estamos lá pagando. Mas foi juntos, tudo juntos para a glória de Deus. Então, irmãos, tem que aprender a administrar a vida financeira juntos. Uma época que lá na empresa conheci um rapaz evangélico, e ele abria a vida dele e tal, sabia que eu era pastor, e ele tinha um caixa 2. Irmãos, o homem tinha um caixa 2, que a mulher não sabia. E ele falava, não, mas quando? Vai que um dia a gente se separa, nessa parte ela não vai saber não. PLR, algumas premiações lá que acaba ganhando, e ele escondia. Sabe o que aconteceu? Eles separaram. Porque a vida financeira já era dividida. E aí, irmãos, não tem outro caminho. Vai dar problema lá na frente e vai separar literalmente. O cara tinha um caixa 2, eu falei, meu, isso está errado, né? Você tem que compartilhar. Minha esposa, irmãos, não trabalha remunerado, mas ela sabe quanto tem na conta, quanto que a gente ganha, sabe de tudo. Ela que não gosta de mexer no banco, graças a Deus. Mas, irmão, a gente não esconde nada um do outro nessa questão. Então, queridos, saber administrar, ver as prioridades da família juntos. Então, algumas coisas aqui que eu marquei. Irmãos, saiba quanto que entra de salário na sua casa. Tem pessoas que não têm noção nem do que entra e nem do que sai. Eu tenho um caderninho, irmãos, eu anoto todas as contas fixas do mês, tudo que a gente gasta, para você ter um controle. Por exemplo, a pessoa ganha lá R$4.000, salário da família lá. Aí chega no final do mês, gastou 4.500, vai bater? Mas por quê? Foi comprando coisas, irmãos, que estava fora do orçamento. Não tem planejamento, não tem um controle de entradas e saída. E o casal vai se perdendo, daqui a pouco começa a quebrar. Por que você comprou isso? A mulher compra, não avisa o marido. A mulher compra o negócio, depois de 15 dias, amor, tem uma conta aí para você pagar. Meu irmão, depois está lá, pastor, a gente precisa conversar. Falei, pega o sapato que você comprou e se vira agora. Porque, irmãos, vai fazendo as coisas como foi falado, que a comunicação é importante. Comunicar nesta área também, em nome de Jesus, amém? Consumismo, irmãos, toma cuidado com o consumismo. E aí talvez é mais pro lado das mulheres. Dos homens também, né? É engraçado, né? Às vezes as mulheres vão sair, mas eu não tenho roupa para sair. Aí o homem vai lá para o guarda-roupa, mas ela falou que não tem roupa para sair, mas isso aqui é de quem? Né? Mas mulher é outra coisa, né, irmãos? O homem tem um sapato e um tênis, tá bom. A mulher tem que combinar uma coisa com a outra e, irmãos, a gente nunca vai entender, mas a gente não tem que entender também. A gente tem que só que colaborar. A gente viu uma frase, né? É responsabilidade do homem ganhar dinheiro. E a mulher tem a responsabilidade de economizar. Outra do Martinho Lutero. Então, queridos, a gente está brincando aqui, mas isso tem sido o pivô de muitas brigas e às vezes até divórcio de muitos casais. Então, quantos casais, irmão, a gente já aconselhou para ele organizar a vida financeira deles? Outra coisa, irmãos, viva o seu padrão.
Às vezes a gente fica olhando para a irmã, para o irmão, para o vizinho. Não, amor, nós temos que ter também. Você tem condições de ter? Agora, nesse momento, você tem condições de comprar agora? Vai dando um passo de cada vez, irmãos, conforme o padrão que vocês têm no momento. Não olhe para o vizinho. Seja feliz com o que você tem, a Bíblia diz, amém? Nós temos que ser felizes com o que temos. Irmãos, a gente já passou fases difíceis também. Teve uma época que a gente comeu muito ovo, né? Só comprava o básico. Só que eu fui estratégico, eu dava nome para o ovo. Falei, hoje vai ser picanha. Então o nome do ovo era picanha. Irmãos, são fases. Tem a vaca magra, tem a vaca gorda. Pastor, eu nunca vi a gorda. Tenha fé, vai chegar. Mas quando chegar, precisa saber administrar. José, irmãos, quando ele falar com o faraó e dar direção, ele tinha sido treinado. Ele administrou a casa de Potifar. E a casa de Potifar era um homem que tinha posses, certamente. E ele administrou uma prisão, um lugar de escassez. Por isso nós temos que, irmãos, aprender a administrar tanto nos momentos difíceis, quanto nos momentos bons da vida. Então, casais, trabalhe junto nessa área. Tenha planejamento, né? Tenha ligação com o outro nessa questão também, em nome de Jesus. Amém? Aprenda a dizer não para muitas coisas, né? Nem tudo a gente tem, irmãos. A gente tem já isso entre nós. Eu não empresto meu cartão para ninguém, não empresto meu nome para ninguém, pode ser parente, família. Se eu tiver dinheiro eu dou, mas eu não empresto meu nome. Chegou um casal na nossa igreja, irmãos, com a dívida enorme. Por quê? Emprestou cartão para fulano lá. Outra coisa, irmãos, aprenda a fazer reservas. Pobre é fogo, né? Sobrou R$100, o que ele faz? Churrasco, irmão. Pizza depois do culto de domingo. Aprenda a fazer reservas, porque, irmãos, vem épocas difíceis. Como eu falei, eu fiquei internado, teve muito custo. Mas o que nos salvou nesses custos foi a reserva que nós tínhamos. Claro que a gente não quer ter reserva para gastar com saúde, até para investir em coisas boas. Mas é importante ter reservas em nome de Jesus. Amém? E uma outra área aí, também extremamente importante, área sexual. Amém, queridos? Talvez nas igrejas antigamente era um tabu falar sobre essa área, né? Então uma vez um amigo meu falou, poxa, e que a Bíblia fala sobre sexo e tal? Porque as igrejas parece que não falam, mas hoje, graças a Deus, esse tabu quebrou. Irmãos, e se nós temos que ser algo onde nós temos que aprender é na igreja sobre esta área. Então eu não queria que você agora queira espiritualizar algumas coisas, né? Mas eu vou ver isso aqui na igreja. Pois é, irmãos, vai aprender lá na internet, pornografia, vai aprender com esses artistas pornográficos aí, como fizeram um show esses tempos em São Paulo. Nós temos que aprender na igreja com a palavra de Deus em nome de Jesus. E é uma área extremamente importante, mas porque tem casais que estão com problema na área muitas vezes. E não buscam ajuda, não querem conversar sobre o assunto, e isso vai distanciando um do outro. Porque, irmãos, como foi já dito aqui, lá em Gênesis, deixará o varão, pai e mãe, apegar-se a sua mulher, e os dois serão ambos uma só. É nessa hora que o milagre acontece. Uma só carne. Área sexual. De repente, irmãos, hoje é incrível, até homens fogem da mulher. Tem homens que fogem da mulher. Pastor, meu marido faz 3 meses que não me procura. E às vezes, irmãos, pode ser até um problema de saúde. Eu fazia hemodiálise, a libido ela cai. Mas eu falei, me ajuda aí. Não vamos declarar derrota não, me ajuda aí. Era um problema de saúde. Teve pacientes lá, irmãos, que tomavam remédios, vieram até falecer, porque aí mexe com o coração, tomaram por conta. Quando os médicos descobriram, o cara estava lá infartando lá. Eu falei, não, eu vou na fé. Então eu falo, me ajuda aí, Zezinho. Mas a minha esposa, ela nem sabia, porque, irmãos, quando eu procurava, estava lá. Fala, não desista, não desista. Então, de repente, irmãos, pode ser um problema de saúde, tem que buscar ajuda, até de um profissional da área. Mas agora, irmão, depois do transplante, a libido está, ó.
Ela que está precisando fazer um transplante agora. Então a gente brinca assim, irmãos, mas é uma área extremamente importante. Não é o mais importante como muitos homens pensam. O que homem e mulher prestar é um pouco diferente. Então, homem, irmãos, qualquer dia, qualquer momento, às vezes até qualquer lugar, misericórdia. Então, há uma diferença nessa questão entre homem e mulher. Mas, irmãos, nós não podemos abandonar esta área. Porque o casamento, irmãos, você pode casar no cartório, casar diante da igreja, receber a bênção, mas se não tiver relação, o casamento não foi consumado. Porque ali, quando é consumado, é no ato sexual. E toda aliança, ela tem sangue, amém? Então, quando há relação sexual, há sangue ali no esperma, tal, ali na mulher, vários vasos sanguíneos ali. Então, há uma ligação de sangue. Então, irmão, se casou e com o tempo parou, irmãos, essa aliança aí está bagunçada. Então, toda vez que há relação sexual, você está renovando a aliança com o seu cônjuge. E eu, irmãos, eu quero renovar todo dia, mas não dá, né? Então, queridos, de repente você esteja aqui, hoje vai ter, em nome de Jesus. Então, toda vez que há solteiro, segura a tua onda nessa área agora, viu? Segura a onda aí, porque vai casar primeiro em nome de Jesus. Então, irmãos, você renova a aliança quando há a prática do sexo ali. Você vê que o mundo deturpa, irmãos, hoje, mas o sexo é para dentro do casamento. Deus criou o sexo para dentro do casamento. Ali, irmãos, Deus abençoa, Deus fala, filho, vai lá, meu filho, vai para riba. Então, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 7. Do versículo 1 ao 5, diz assim: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria, e cada uma tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Amém? Somente até aqui. Que Paulo, irmãos, escreve essa carta direcionada para os casais e falando sobre a vida sexual. Então a Bíblia tem textos que falam sobre esta área que é importante. Então, irmãos, como já foi dito aqui, que o marido pague à mulher o que é devido e a mulher ao marido. Há uma dívida aí. Engraçado que quando as pessoas são solteiras, né, não quer, um sai em cima do outro, não quer sair. Mas depois que casa, irmãos, tem um meme, né, que o cara fez até um TCC, pegou 365 dias do ano e falou, eu tive sucesso apenas em 29 dias, 8%. Aí ele fez lá a estatística. Em 42 dias ela falou que estava com dor de cabeça. Em outros 30 e pouco eu estava menstruada. Né, uma brincadeira que fizeram. Irmãos, não é uma regra, mas qual que é a frequência que da prática sexual dentro do seu casamento? Será que o seu cônjuge está feliz, está contente com isso? Se não está, irmãos, tem que ver o que está acontecendo, quais os problemas. Então a Bíblia fala aqui que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. E não prive um do outro, não se prive um do outro. Se as pessoas estão felizes, irmãos, de ter sexo uma vez a cada 3 meses, se os dois estão felizes, aí é pessoal. Mas eu não consigo entender que isso seja algo muito normal. Se os dois estão com saúde, estão bem.
Então, irmãos, como está essa área na sua vida hoje? Né? Então, muitas vezes, um ou outro não está feliz, irmãos, por outras coisas que vêm antes do ato sexual. Como eu falei, para o homem e para a mulher é diferente. O homem já quer lá, irmãos, nem tomar banho, já chega do trabalho, irmãos, as coisas não é assim. A pessoa mais importante é a hora de abençoar a vida do outro. E as coisas não devem ser feitas, na minha visão, de qualquer jeito. Então tem que ter ali, irmãos, preparo. A mulher, ela é mais sensível, então a mulher, ela é tocada por aquilo que ela ouve. Às vezes passa o dia inteiro, o cara é um cavalo. Aí depois à noite quer virar um gatinho. Mas para a mulher você vai continuar sendo um cavalo, porque você tratou ela mal durante o dia todo. E aí, queridos, lá embaixo vai estar travado. Não vai ceder. E se ceder, queridos, é minha obrigação mesmo. Aquele algo assim, sem graça. Então, a mulher é mais pelo que ela ouve. Então, homem, aprenda a trabalhar, né, como se diz, as preliminares, para chegar ao ápice do negócio mais tarde. E o homem é mais pelo que vê. Então, é importante a aparência. Hoje está todo mundo lindo e maravilhoso aqui, amém? Mas às vezes em casa, o cara chega do trabalho, a mulher está lá com a camiseta de político. O bob já não existe mais, né? Antigamente era bob no cabelo. Tudo bem, está trabalhando ali na casa e tal. Mas, irmãos, é algo que vai virando rotineiro. E o homem vai perdendo a atração pela própria esposa, muitas vezes. Isso tem que ser resgatado, irmãos. Quando a gente namorava, irmãos, o perfume, 300 metros de distância, já sabia, fulano está vindo aí. Porque o perfume, né? E hoje, irmãos, nem um Axe passa. E essas coisas vai barrando, irmãos, vai atrapalhando essa ligação no ato sexual. Então, que nós temos que resgatar isso, se é que se perdeu na sua vida como casal. É algo importante, sim, continua sendo importante, sim. Diz aí umas pesquisas que a vida sexual representa 40% mais ou menos do todo do casamento. Mas quando não se pratica, sobe para 90 e poucos %. E aí, vem traições, nada justifica, amém, irmãos? Nada justifica o adultério, nada justifica. Mas, pessoas pegam essa carona e acaba. Então, nós temos, irmãos, que analisar como está a nossa vida sexual hoje. Pergunta para o seu cônjuge se ela está feliz, se ele está feliz. O que precisa melhorar. Por isso que é importante a comunicação saudável. Às vezes a gente conversa, fala, poxa, né, eu gosto, né, e aí a gente vai se ajustando, porque é um momento de abençoar, de alegrar uma vida do outro, né, é o ápice do negócio ali, dura uns minutinhos, mas é o ápice. Abra também sua Bíblia lá em Cantares, irmãos, e cuidado com esse texto agora, que nós vamos dar uma acendida aí. Cantares capítulo 7. Cantares capítulo 7. Vou destrinchar aqui do versículo 1 até o 12. Diz assim: então aqui o esposo, né, direcionando a esposa: quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. Os contornos de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mão de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, o que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos da corça. O teu pescoço como a torre de marfim. Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça está erguida como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira,
e os teus seios são semelhantes aos cachos de uvas. Dizia eu: subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, então os teus seios serão como cachos de vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs, e teus beijos como bom vinho. Agora a esposa ao esposo: vinho para o meu marido amado, que desce suavemente, escorregando pelos lábios de quem vai adormecendo. Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição. Venha, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos a noite nas aldeias, levantemos de manhã para ir às vinhas, e vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, e já brotam as romãzeiras, ali darei os meus amores. Amém? Palavra de Deus aqui, irmãos. Falando também sobre o esposo, a esposa, marido e mulher, e vida sexual. Tiago fala o seguinte, pega essa, que a gente não seja apenas ouvintes e esquecidos da palavra, mas praticantes. Então, irmãos, está o texto aqui. Por isso que hoje as pessoas querem espiritualizar muito, mas, irmãos, não tem nada de espiritual. Achei muito legal a dinâmica que foi feita aqui, através do Denis, da Fabiola. Irmãos, tem que ter toque, tem que ter carícias, os cônjuges têm que ter esse momento. E não é só lá no sexo, é no dia a dia. Às vezes, irmãos, nem tudo tem que acabar em sexo. Né? Quanto tempo talvez faz? Estou falando aqui para casais, amém? Estão trabalhando aí, fecha os ouvidos. Quanto tempo faz, irmãos, que você não dorme lá, despido com a sua esposa, mas só para estar juntinho ali? Irmãos, isso é importante. Né? Tem casal que tem vergonha do outro, de ver o corpo um do outro. Só que o mundo está aí, irmãos. O diabo está aí, preparando as Jezabéis, preparando aí os... E nós temos tudo para ter uma vida abençoada nesta área. Então, seja verdadeiro com você, como está esta área. Então, aqui, vai falando, irmãos, ele observando o corpo da mulher, falando elogios, elogiando o seu corpo. Né, que o texto fala, sua estrutura é como a palmeira, e eu vou subir em cima da palmeira. Os teus seios como cacho de uvas. E aí, queridos, a Bíblia está todo o respaldo para nós ter uma vida abençoada. E às vezes nós negligenciamos sobre essas coisas. E aí acaba depois a tragédia na família. Como nós começamos lá no início, quando Davi chega na sua casa, lá, irmãos, na sua cidade, tudo destruído. O inimigo entrou e devastou tudo. Irmãos, não deixe o inimigo entrar na sua casa. Não deixe o inimigo entrar na sua vida conjugal. Seja uma bênção para o seu cônjuge em nome de Jesus, amém? Então, abençoa ele, abençoa ela nesta área que é muito importante. Converse sobre o assunto. Busque ajuda se você está com alguma dificuldade, homem ou mulher. Seja até médica, sei lá, psicólogo, seus líderes. Isso ajuda. E como eu disse, irmãos, nós não somos perfeitos. Mas, e eu termino com um testemunho aqui, talvez alguns possam até se escandalizar. Mesmo casado, servindo ao Senhor, uma época da minha vida surgiu um sentimento de mim para uma outra pessoa. E aquilo estava me consumindo. Mas, irmãos, a pessoa mais importante estava lá, continuava lá em casa, cuidando de mim, cuidando das minhas coisas. Irmãos, e debaixo do temor de Deus, antes que aquele negócio prosseguisse, eu tive que ter a coragem de sentar com a minha esposa e contar. Mas aquilo foi libertador para a minha vida. Então, estou dando esse testemunho aqui, porque talvez vai ajudar alguns casais aqui, antes que chegue a devastação total na sua vida. Porque, irmãos, somos seres humanos. Há um Deus de misericórdia, há um Deus de amor. Tenha coragem de falar com o seu cônjuge das dificuldades, das lutas, para que o seu casamento realmente avance e seja uma bênção em nome de Jesus, amém? Então, quando nós conversamos, colocamos na luz, diante dela, diante dos pastores, irmãos, acabou. E aí, irmãos, hoje a gente vive, graças a Deus, uma fase maravilhosa na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, eu queria deixar essa palavra aqui para os irmãos, queria convidar os casais a colocarem de pé, em nome de Jesus.
Então, a pergunta que eu faço, irmão, nesses 4 pontos que tocamos, como está a sua vida com Deus? Essa é a principal. Como está o seu relacionamento com Deus, primeiramente? Porque Deus tem que sustentar, irmãos, a nossa família. É Deus que sustenta. Então, nessa crise que passamos, na nossa vida lá atrás, só permanecemos de pé porque Deus que sustentou a nossa casa. Como está a comunicação entre vocês? Às vezes nem consegue mais conversar, aquela coisa agressiva. Como está a vida financeira? Se está bagunçado, irmãos, organize, peça ajuda. E último ponto, como está a vida sexual? Talvez, irmã, você só vai para a cama por obrigação ou porque você ainda tem o prazer. Porque você viu que até a mulher aqui falou, vamos ali, debaixo, né, das uvas ali, e ali eu vou te dar o meu amor. Sei que parte mais do homem ter essa ação, mas nada impede da mulher ter essa ação também. Se o marido está trabalhando, amor, vem logo, tal, porque hoje, irmãos, ele vai pedir para o patrão, posso sair mais cedo? Irmãos, temos que aprender a abençoar a vida do outro em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos aí, juntinho com o seu cônjuge, vamos ter um tempo de oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Abraça aí o seu cônjuge, queridos. Seu companheiro de jugo. Amém? Se os irmãos quiserem colocar uma musiquinha aí de fundo. Será que você pode orar nesse momento? Agradecendo a Deus pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Será que você pode agradecer a Deus pela vida do seu cônjuge? Orem juntos nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque casamento é bênção, casamento é projeto de Deus, e vocês não estão sozinhos nesta jornada. O Senhor, nosso Deus, nosso Criador, Ele está junto conosco nesta aliança, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos dar graça, que nós possamos ter o nosso coração quebrantado, queridos. Não permita que seu coração se endureça. Busque a presença do Senhor. Busque a bênção que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos. Porque Deus é um Deus da família. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te louvar, Senhor, te agradecer por esse tempo, Pai. Obrigada, Deus, por cada casamento aqui representado, pela vida aqui de cada casal, Pai, cada homem, cada mulher, que um dia, Senhor, resolveram fazer esta aliança, se casando, Pai. Senhor, nós, como ouvimos aqui, entendemos nessa noite que o casamento é bênção, que o casamento é um projeto divino, Senhor, foi instituído pelo Senhor. Por isso nós queremos sujeitar, Pai, o nosso casamento ao Senhor. Queremos, meu Pai, sujeitar a Ti, Deus, o nosso relacionamento, Pai. E clamar aqui, Deus, pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua direção. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia, Pai. Ó Deus, a cumprirmos os deveres, meu Pai, dentro desta aliança que foi estabelecida, dentro desse relacionamento, Pai. Nos ensina, Senhor, ensina aqui cada homem a cumprir os seus deveres, Pai, como homem, como marido, como pai. Ensina-nos aqui como mulher, Pai, a cumprirmos os nossos deveres como esposa, como mulher, como mãe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a nossa família, Deus, ela venha refletir a Tua glória nessa terra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece aqui, Pai, a vida de cada casal, o que cada um tem passado e tem vivido nesses dias. Que o Senhor possa trazer cura,
Que o Senhor possa trazer libertação onde precisa de libertação. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, trazer restauração, meu Pai, sobre cada casamento aqui, restituição, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que todas as ideologias, meu Pai, deste mundo, Senhor, que toda doutrina de demônios, espíritos enganadores, que tem tentado, meu Pai, entrar neste relacionamento, nesta família, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti, Pai, o nosso casamento, nós consagramos a Ti a nossa casa, a nossa família. Que venha, Senhor, o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre cada casal aqui a bênção do casamento, a bênção do matrimônio, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Podemos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Que manjar aqui que o Senhor já derramou sobre nós, né? Nesse tempo, nesse período aqui. Como é bom, né? Ouvir da palavra do Senhor, né? Tudo que eles falaram, né, queridos, foi baseado na palavra, na vivência, no testemunho, no dia a dia, né? Então nós precisamos entender isso, né? Que não somos perfeitos de um para o outro. Vem aqui, irmão. Mas que nós podemos sim ter esse coração, né, de querer melhorar, de querer servir, de querer abençoar a vida do outro, né, exercer isso todo dia, né, e esse eu sei que é um desafio para todos nós, mas o Senhor nos chamou para essa responsabilidade, né, então os homens não fujam da sua responsabilidade, a mulher não fuja da sua responsabilidade, porque nós entendendo isso e praticando isso que está na palavra de Deus, nós não vamos só abençoar quem está do nosso lado, né, nosso esposo, mas todos aqueles que nos cercam, né, e tudo que esse mundo ele necessita são de referências, né, e eu vejo aqui, neste lugar, nesse ambiente, a minha vida, a sua vida, como uma referência para o meio do qual nós estamos inseridos, né, então que você possa abraçar essa causa, essa palavra, né, estar firmando a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento, na palavra de Deus você vai viver, queridos, o melhor tempo, o melhor dia da sua vida, né? Uma das coisas que eles falaram aqui, isso é maravilhoso, né? Você estar com a pessoa ao seu lado, mas envelhecer junto com ela bem, estar lá com alegria, com prazer, né? E isso é maravilhoso, né? Os filhos vão crescer e vão passar, vão casar, e quem vai estar com o seu lado é sua esposa, é seu esposo, então não adianta querer trocar os valores, não. Né, já estou vendo aqui alguns casais já, né, com os filhos já tá junto aqui, né, sentando na mesma mesa. E aí, né, Ronaldo? E aí, hein? Então, tá passando, né? Ele já usa boneca por causa do cabelo. Eu assumo igual eu, irmão. Vem pra cima, tá tranquilo, né? Amanhã não vai largar não, fique em paz. Então, sabe, irmãos, é isso, né? Mas nós passa para todos nós. Então, que nós possamos ter essa convicção. Amém? O jantar já está finalizando, está sendo organizado, mas eu queria aproveitar esse tempo, eu sei que eles já oraram.